Pela manhã. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, quem achou diga amém. Diz a Bíblia: tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Vai um pouquinho para frente para mim, por gentileza, e abra em 2 Timóteo 3,17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A minha palavra de hoje à noite se chama: tenha coragem de desafiar aquilo que é normal. Tenha coragem de desafiar aquilo que é normal. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui hoje à noite. Obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui, desde as crianças, os juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, aqueles, ó Pai amado, tão sábios que estão sentados nessas cadeiras, aqueles que estão no início da sua jornada. Eu te louvo, porque Tu és o Deus de todos nós. Aleluia. Te peço que o Senhor fale ao nosso coração nos próximos minutos e que o Senhor glorifique Teu santo nome. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia descreve as pessoas de várias maneiras, mas tem uma distinção que a Bíblia faz entre as pessoas. Em determinado momento a Bíblia classifica as pessoas em dois grupos diferentes. A Bíblia classifica as pessoas nos homens, e aí homens é a humanidade, é óbvio que a Bíblia está falando, né? Homens e mulheres, classifica as pessoas em homens. Em determinado momento a Bíblia faz um destaque para homem de Deus. Você não vai encontrar essa expressão na Bíblia no plural, não existe homens de Deus, existe a expressão homem de Deus. Então a Bíblia faz esse contraponto. Você vai ver muito isso no livro dos Reis, quando se procurava o profeta: manda fulano ter com o homem de Deus, né? Então esse destaque, homem de Deus, que está aí, Paulo colocou ele em 1 Timóteo, 2 Timóteo, só aparece aí também no Novo Testamento. E a ideia é de uma pessoa que ela é diferente dos homens. O homem de Deus é diferente dos homens. Quem entende o que eu estou falando aqui, diz amém. O homem de Deus, ele é diferente dos homens, ou seja, esse homem de Deus, ele é uma pessoa que tem uma conduta, um procedimento, um jeito de viver diferenciado, e isso torna, portanto, um homem de Deus. Eu estou dizendo isso para você, porque a gente às vezes não entende essas coisas na Bíblia, e eu percebo que a cada dia eu tenho sentido mais falta de homem de Deus. E quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher, tudo bem? Que não são a mesma coisa, longe disso. Homem de Deus, alguém que é diferente, alguém que não tem o mesmo modus operandi que todo mundo tem, alguém que não age segundo o status quo, né? Status quo é essa expressão do latim, né? Que significa o estado atual das coisas, status quo, o estado atual. Então a gente olha e percebe que tem muita gente vivendo o status quo, se comportando como todo mundo se comporta, olhando suas postagens das redes sociais, gastando seu dinheiro como todo mundo gasta, falando como todo mundo fala, se vestindo como todo mundo se veste, pensando como todo mundo pensa. Então ele preserva. Quando a gente diz assim, precisamos preservar o status quo, precisamos preservar as coisas como elas são, e a gente ouve esses discursos, né? As coisas são assim, as coisas são como são, é como é, eu sou como sou. Então quando eu digo eu sou como sou uma pessoa que segue o status quo da ideia. Só que quando eu leio a Bíblia com calma, eu percebo que a Bíblia nos chama para a gente não seguir o status quo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me convenço disso, mais eu me convenço que nós não estamos na descrição dos homens, nós deveríamos estar na descrição do homem de Deus. Quem aqui quer ser homem e mulher de Deus? Diga amém. Homem e mulher de Deus, uma pessoa que absolutamente não está caminhando como todo mundo caminha. Daí a gente podia citar N textos aqui, talvez o mais conhecido de todos, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que não vos conformeis com esse mundo, mas
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse conformar, você sabe que é tomar a forma. Nós já falamos isso várias vezes aqui na igreja, esse ambiente externo que quer de alguma forma que a gente se amolde, que a gente tome o shape do mundo, né? Que a gente simplesmente viva uma vida que não faz assim tanta diferença, uma vida que está seguindo o fluxo, né? Para onde está todo mundo indo? É para lá que eu vou também. Para quem está todo mundo gritando? É para isso que eu vou gritar também. O que está todo mundo ouvindo? É isso que eu vou ouvir também, né? A gente segue o fluxo, segue o curso, né? Eu me lembro quando minha esposa engravidou do nosso segundo filho, né? Então, soube da gravidez e ela colocou num dos grupos do ministério assim, gente, segunda gravidez e tal, e o pessoal começou a dar parabéns, Flávia, parabéns e tal. Daí entrou um menino lá, alopradinho, e escreveu assim, parabéns, Flávia, feliz aniversário. Aí o pessoal caiu matando nele, você tá maluco, não leu? Aí ele escreveu assim, eu sei lá, eu só estava seguindo o fluxo. Parabéns aí, feliz aniversário, né? Assim, a gente vê aquelas mãozinhas lá no grupo do WhatsApp, vocês sabem o que é? Bota a mãozinha também, né? Assim, tal, fulano morreu, isso, põe a mãozinha, vai com Deus. E a gente vai seguindo o fluxo, né? A gente não para pensar assim, é isso, né? E eu queria dizer para você que lendo a Bíblia, eu percebo, por exemplo, que especialmente no Novo Testamento, eu não encontro um personagem que viveu mais contra o fluxo do que Daniel. Você olha o livro de Daniel, e eu recomendo a você que leia, é um dos livros que eu mais gosto no Antigo Testamento. É um livro assim que você vê uma história que foi contra o curso do mundo. Ninguém contrariou mais um sistema do que Daniel. Daniel, você percebe claramente que em determinado momento ele traça uma linha, e ele diz, dessa linha eu não passo, desse limiar, daqui eu não posso passar se quiser continuar sendo um homem de Deus. Se eu passar daqui, eu vou sair dessa categoria, eu vou entrar na categoria dos homens. Se você conhece um pouco da história, né, você sabe que Judá, né, a nação onde Daniel morava, é invadida por Nabucodonosor, isso é 586, eles são levados cativos, e ele é levado para um ambiente hostil. Ele é levado para um ambiente em que a política é diferente da sua política. Ele é levado para um ambiente em que as pessoas pensam diferente dele. Ele é levado para um ambiente em que o contexto religioso e moral é completamente diferente. Nós vamos ver que em determinado momento ele alcança destaque, e não depois de ter passado essas batalhas aqui, ele começa a lidar com muito ciúme, com muita inveja, gente que quer puxar o tapete dele. Se você lembra da história, né? Gente ciumenta. Nós temos alguém ciumento aqui? Né, gente ciumenta, que tem tem aquela história do marido ciumento. Não vou contar, vou pregar a Bíblia. Então, não vou contar a história. Eu paro. O cara era muito ciumento, o cara viajou, chegou no hotel, ele já ligou para casa. Ligou, quando atendeu já era uma voz estranha. Aí ele falou assim, quem está falando? Ele falou, é a empregada. Ele falou, mas nós não temos empregada. Não, senhor, fui contratado hoje cedo. Tá, chama a patroa. Falou, não pode atender, está no quarto com o namorado. Ela está o quê? No quarto com o namorado. Ele falou assim, você quer ganhar 10 mil reais? Ela falou, claro. Pega a espingarda que está pendurada na parede, dá um tiro nos dois. Aí o empregado foi lá, pegou a espingarda, pá, voltou, feito. Aí ela falou assim, mas o que eu faço com os corpos? Ele disse assim, joga na piscina e dá no pé. Ela falou, senhor, mas nós não temos piscina. Ele falou assim, mas não é do 30, 42, 50, 65? Essa piada tem delay, tá, gente? Fica tranquilo, ela vai assim... tem nada a ver com a palavra. Inclusive, se der para cortar depois na edição lá do YouTube. Então, Daniel tinha um monte de coisas vindo contra ele. Um monte de coisas. Se você ler, você vai ver assim que absolutamente todas as áreas da sua vida estão sendo colocadas em xeque. Ele está sendo empurrado com força para seguir o fluxo. Ele está sendo empurrado com força para deixar de ser um homem de Deus. Então uma avalanche, um tsunami vem sobre ele. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi certa vez um pregador dizendo. Ele dizia assim, quando as ondas da vida deram contra Daniel, ele chegou à conclusão de que ele precisava aprender a surfar. Quando as ondas da vida deram com força contra Daniel, ele falou, não tem jeito, eu preciso aprender a surfar. E o que me admira em Daniel é que ele não só sobreviveu na Babilônia, mas ele prosperou na Babilônia.
Irmãos, nós vivemos a nossa Babilônia também, e viver aqui nesse mundo não é só sobre sobreviver, é sobre viver e prosperar nessa terra. Quem crê nisso diz amém. Agora, para nós prosperarmos, nós podemos prosperar continuando a ser homens, ou homem e mulher de Deus. Nós podemos, eu não preciso fazer o jogo, eu não preciso fazer a trama para alcançar algum destaque. Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Daniel capítulo número 1, por gentileza. Daniel capítulo número 1, nós vamos ficar só nesse capítulo, né? Daniel é tão vasto. Mas eu gostaria de te dizer algumas coisas que eu enxergo, que nos ajudam a viver fora do normal, que nos dão coragem para enfrentar o normal. O que eu vejo assim de uma maneira muito sintética hoje, eu quero dizer, de maneira simples também para você. Lendo Daniel, eu percebo em primeiro lugar que a vida do cristão não possui apenas uma perspectiva. Eu vou repetir. A vida do cristão não possui apenas uma perspectiva. Olha, Daniel 1, versículo 1. No ano terceiro do reino de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Tem coisas que estão acontecendo aqui, e você percebe que tem duas narrativas sobre o mesmo fato. Versículo 1 e versículo 2, você tem duas narrativas, duas perspectivas sobre o mesmo fato. Duas declarações distintas de um evento só. Versículo número 1, eu posso chamar isso de a narrativa da história, é a narrativa dos fatos. A narrativa da história é simples. No terceiro ano do rei Joaquim, veio Nabucodonosor, sitiou Jerusalém e levou ela embora. Isso é fato, isso é histórico, procura nos livros, está lá, você vai encontrar. Isso é história, é a primeira perspectiva sobre aquilo que está acontecendo. Mas o versículo número 2 amplia essa perspectiva, traz outra, não é só isso. Diz o versículo número 2, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. O Senhor os entregou. Então eu quero te dizer isso, eu quero que você grave isso na sua cabeça. Por que a gente pode ter coragem para enfrentar aquilo que é normal? Porque a vida do cristão não é determinada por uma perspectiva só, não tem só uma narrativa sobre a nossa vida, para usar a palavra da moda, né? Fazer parte da narrativa. Deus está agindo nos bastidores. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está agindo nos bastidores, que Deus está agindo na cena, e isso, irmãos, é uma das coisas que as pessoas demoram a entender quando começam a ler a Bíblia. Esse conceito ele vai se entrelaçar ao longo da Bíblia, você vai ver isso claramente, muitas vezes na Bíblia. O que é o conceito da Bíblia? O homem está sempre ativo na história. Você percebe por aquilo que a gente prega aqui na igreja, a gente te chama para fazer a sua história. Quantos querem fazer uma história melhor para si em 2019? Digam amém. Sua responsabilidade, o homem tem que estar ativo na história, mas não é só isso, há também um Deus que é proativo na história. Nós somos chamados para estar ativos na história, mas também é um Deus que é proativo. Então, o que está acontecendo? 605, Nabucodonosor começa a mover os seus pauzinhos para tornar-se um império, começa a conquistar nações, né? Sitia pela primeira vez Jerusalém, tem um suposto rendimento, depois de 3 anos o rei se volta contra a Babilônia, ele sitia a cidade de novo, 2 anos de cerco esperando o povo morrer de fome. Quando o povo estava fraco, ele entrou, 586 depois de Cristo, toma ali aquela nação, a cidade onde Daniel estava, Jerusalém foi arrasada, o templo foi queimado, os muros foram destruídos, pessoas foram mortas, muita gente foi levada cativa, né, porque era a maneira do pensamento babilônico de estender ali o seu reinado, o seu domínio. Só que aqui 2 perspectivas diferentes sobre essa história estão sendo mostradas para nós. A primeira é a perspectiva histórica, secular, dizendo, sim, o rei foi lá e tomou Jerusalém, isso aconteceu, está na história. Mas a outra perspectiva é a perspectiva da teologia bíblica, é a perspectiva do céu, é a perspectiva de Deus. Então, um dos que veio cativo naquele grupo era um jovem chamado Daniel. A gente lê assim e fala, poxa, Daniel devia ter uns 25, 35, 45, e 45 é jovem, os caras da casa dos 40 falam amém. Amém.
Mas Daniel, se você olhar os historiadores, eles dizem que Daniel tinha entre 15 e 17 anos. 15 e 17 anos, um guri, um adolescente. Só que ele não ficava assistindo Felipe Neto, entendeu? E não era isso que ele assistia. Tudo bem. Então, quando eles chegam, eles são levados para aquele lugar, são levados para o Oriente, para a Babilônia, mais ou menos uns 1.200 quilômetros de marcha, de caminho, não é de avião, não é de carro, andando ali pelo caminho, certo? Então, já pensou se você tivesse sua cidade invadida? Invadiram Jerusalém, somos o povo de Deus, somos a cidade do Senhor, invade, e aí eu estou ali naquela marcha, vários dias andando, 1.200 quilômetros para chegar no lugar para onde eu vou, o que passaria na sua cabeça? Mas gente, como é que isso foi acontecer? Não? Invadiram Jerusalém, queimaram o templo do Senhor, levaram os utensílios da casa do Senhor. Será que Deus os abandonou? Passaria isso pela sua cabeça, sim ou não? Será que Deus os abandonou? Será que é isso mesmo? Será que o nosso Deus continua sendo? Será que Deus ainda está entre nós? Por que isso nos aconteceu? Eu quero fazer uma pausa aqui para você, te dizer uma coisa que você sabe de cor e salteado. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque a vida não é justa. Tudo bem? A vida não é justa. Na vida a gente tem as tentações, as provações e as consequências das coisas que a gente faz. De qualquer um desses lados podem vir. A gente tem as coisas que simplesmente acontecem. A vida não é justa. As crianças sabem disso, né? Eu não sei se seu filho, quando era pequeno, falava, o meu vive dizendo, qualquer coisa que eu falo, ele fala assim, isso não é justo. Isso, filho, isso é teologia, isso é Bíblia que você está falando aí para mim agora. Isso não é justo. Sim, é isso mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. As crianças já logo percebem isso. Então, tem coisas inesperadas que acontecem na vida da gente. Quando a gente menos espera, o telefone toca, o resultado do exame sai, né, as taxas estão alteradas, o patrão nos chama para uma conversa na sexta-feira à tarde, falando que segunda a gente não precisa voltar mais, as dificuldades irrompem a nossa história, um parente, um ser querido é acometido de um algo que pode vir a tirá-lo da vida. Só que eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: quando a vida acontece inesperadamente, Deus continua agindo sobrenaturalmente. Deus continua agindo. Não é porque o inesperado aconteceu que Deus estava... Sabe que a gente acha que Deus levou um susto na história? Deus está aqui meio assim, falando, fulano, esqueci no fogo. Não é. Deus está agindo. Deus está agindo sobrenaturalmente. Então, por mais que a gente não entenda todos os porquês, porque os fatos, a história, não nos dá os porquês, a história nos conta o fato. O que é fato? Jerusalém foi sitiada, Nabucodonosor levou todo mundo embora. Isso é o fato. A linha histórica, a perspectiva histórica nos dá fatos, mas a perspectiva bíblica nos conta das ações. Fatos são diferentes de ações. Pastor, é fato que eu estou doente. Isso é fato, mas você não sabe o que Deus está fazendo. Pastor, é fato que nós estamos passando por um problema. Isso é fato, mas você não sabe tudo que Deus vai fazer na sua vida ainda. É essa perspectiva que a gente tem que ter sobre a nossa vida. Existe a perspectiva histórica, o que está acontecendo comigo, o que está passando comigo, é fato, ninguém pode negar, mas isso não define a minha vida. Ainda existe a perspectiva da ação, o que Deus está fazendo, e só Deus é quem age na história. Quando você lê Jeremias 29, Jeremias e Daniel foram contemporâneos, mas Jeremias ficou. Jeremias manda uma carta para o pessoal que estava na Babilônia, e aí você lê lá no versículo de número 1, Jeremias 29, e tem aquele versículo que é o versículo que a gente chama aqui na igreja de 1 Richard 1:1, está lá, Jeremias 29:11, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é muito legal, porque esse versículo está no contexto em que Deus está falando assim, daqui 70 anos eu vou ajudar vocês, está lá, depois você lê lá, está lá, daqui 70 anos eu ajudo vocês. Então você lê no versículo 1, Jeremias 29, diz assim, Jeremias mandando uma carta para o povo que estava na Babilônia, está escrito lá, a todo o povo, Jeremias 29:1, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém. Jeremias 29:1, todo o povo que Nabucodonosor deportou para Jerusalém, certo? Tudo bem. E o versículo 4, começa a carta, aí, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia.
A nossa vida tem essas duas perspectivas. Aquilo que está acontecendo é fato, mas irmão, eu quero te dizer, isso não é tudo sobre sua vida. A doença não é tudo sobre sua vida, a dificuldade não é tudo sobre sua vida, a prova não é tudo sobre sua vida, as agruras da vida, os espinhos da nossa história não são tudo sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que há um Deus que age em nosso favor. Ele age, Ele está agindo, e isso é fé, é convicção. Não se iluda, você não vai saber o porquê de tudo, não agora, não enquanto passamos. Eu já disse isso aqui na igreja, a gente lê a Bíblia, irmãos, está tudo resolvido na Bíblia, sim ou não? A gente já sabe, você lê lá Noé, e Noé construiu uma arca, tudo bem, mas você sabe que choveu, você entendeu? Você sabe, mas você não passou o estresse de construir a arca, está entendendo o que eu estou te falando? Você vai na cova dos leões, fala, está sossegado, amanhã Daniel vai estar vivo, mas você já leu, né, espertão? Daniel ficou na cova, você entende? Não, os meninos foram para a fornalha, saíram ilesos. Sim, a gente sabe, mas a gente não passou o estresse de passar por isso. Nós temos o nosso momento histórico, isso é história, é fato, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, ainda não acabou, Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Leia a história de José, o personagem do Antigo Testamento que eu mais gosto. Você não tem essa narrativa, mas você tem ela inserida numa expressão que se repete na história de José. José foi traído pelos irmãos, a Bíblia diz, e Deus era com ele. José foi jogado da prisão por causa da esposa de Potifar, e Deus era com ele. José foi esquecido pelo menino lá que servia com o faraó, e Deus era com ele. Tem hora que você pode falar assim, Deus, larga dele, porque a coisa só, né? O que a Bíblia está dizendo? Perspectiva histórica, fato, foi traído, foi abandonado, foi injustiçado, mas Deus era com ele. Lá em Gênesis 50, versículo número 22, depois que ele traz a sua família e tal, José faz essa narrativa da sua vida. Ele diz assim, é fato, vocês tentaram o mal contra mim, isso é o fato, essa é a primeira perspectiva. Aí ele diz, mas Deus, quem, irmãos? Irmãos, 1, 2, 3, quem? Mas Deus o converteu em bem, para que se veja como acontece hoje, que muitos estejam em vida. Você está passando por coisa, a qual está querendo te envergar, a qual você está querendo dizer, eu acho que vale a pena ser igual a todo mundo, não vale a pena levantar uma bandeira, segurar nos meus valores, ser diferente, porque a coisa só vai de mal a pior. Calma, irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Nabucodonosor, acho que ele é comigo, aqui é a parada. Deus está falando, Nabucodonosor, eu só estou te usando para purificar o meu povo, que 70 anos eu trago ele de volta. Deus governa a história, Deus governa a história. A nossa vida tem que ter essa perspectiva. Não é isso que diz Romanos 8, versículo 28, sabemos, quem sabe de cor, 1, 2, 3, sabemos daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, está escrito na Bíblia, vai cooperar para o meu bem, mas eu não entendo, vai cooperar para o meu bem, Deus está trabalhando. Então olha para a sua vida, e nós temos que ler a nossa vida a partir do agir de Deus. Por que você não é o que todo mundo é? Porque a minha vida não é só o fato, a minha vida é a ação sobrenatural também. Eu caminho nessas duas vias, o crente caminha nessas duas vias. Deixa eu juntar 2 textos aqui para você, para eu tentar trazer isso como um alento para o seu coração hoje à noite. Diz a palavra do Senhor, Isaías 40, 12, não precisa abrir. Mas Isaías 40, 12 diz que, como uma concha, né, o Senhor mediu as águas nas suas mãos. Diz Isaías 40, 12 que Deus mede os céus com um palmo. Isaías 40, versículo 12, o Senhor mede os céus com um palmo. E diz Deuteronômio 33, 27, eu quero pôr esses 2 textos lado a lado, diz assim, por baixo de ti, o Senhor estende os seus eternos braços. Por baixo de ti, o Senhor estende os seus eternos braços. Você sabia que a Lua está a 384 mil quilômetros da Terra? Quando você olha aquela lua zona bonita, que parece que está aqui, né? A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Se você quisesse ir andando para lá, se houvesse uma ponte Terra-Lua, você poderia chegar a pé lá. Tem um estudo científico que diz que a gente levaria 27 anos para chegar a pé na Lua.
São os caras ocupados, né? Eles são ocupados para fazer isso aí, mas tudo bem. 27 anos, caminhando aí 38, 40 quilômetros todo dia, em 27 anos a gente chegava lá. Mas vamos supor que você pudesse viajar na velocidade da luz. Já ouviu falar da velocidade da luz? Então a velocidade da luz ela é medida por metros, né? São 299 milhões de metros, mas para arredondar, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Se você pudesse ir com a velocidade da luz para a Lua, isso levaria 1,5 segundos. 1,5 segundos na velocidade da luz. Você fala, foi bacana, mas foi curto, né? Mal deu para sentir o caminho. Vamos dar uma esticada até o próximo aqui. Você poderia dar um pulo em Vênus. Se você fosse para Vênus, na velocidade da luz, você levaria 2 minutos e 18 segundos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Se você fosse, então, vamos esticar a conversa, vamos para Mercúrio. Você chegaria em Mercúrio em 4 minutos e meio. Se você falasse, vamos dar um pulo ali no final, vamos ali em Júpiter. Em Júpiter você levaria 35 minutos e 11 segundos, viajando na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Fala, bacana, gostei do passeio, mas eu queria sim, visitar a próxima estrela, né? Qual é a estrela que está mais próxima aqui do nosso sistema solar? A estrela mais próxima do sistema solar é uma estrela chamada Alpha Centauri, ou Alpha Centaurion. Se você quisesse ir nessa estrela, que é a estrela mais próxima do Sol, viajando na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 4 anos e 3 meses para chegar lá, que é a estrela mais próxima do Sol. E você fala, gente, bacana, que passeio legal, não tem mais nada para fazer, estou aposentado mesmo. Eu queria dar uma conhecida no lugar onde eu moro, eu queria conhecer o quintal inteiro, queria sim dar uma olhada na Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. Vamos dar uma olhada aí do que é. Eu queria ir de uma ponta a outra da Via Láctea. Se você fosse de uma ponta a outra da Via Láctea, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 100 mil anos. É por isso que se diz que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. 100 mil anos para chegar de uma ponta a outra, viajando a 300 mil quilômetros por segundo para cobrir a nossa galáxia. Você fala, conheci tudo. Não, você só arranhou a superfície. Porque os cientistas dizem que podem existir bilhões de outras galáxias. E aí quando a gente pensa em tudo isso, eu vejo na Bíblia que Deus diz, beleza, eu meço isso com um palmo. E esse Deus que mede os céus com um palmo, diz a Bíblia, sobre ti, Ele passa os braços eternos. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificá-lo por isso? Pode glorificar a Deus, irmão. Eu não posso me esquecer o Deus a quem eu sirvo. Eu não posso me esquecer o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu não posso esquecer o seu poder, a sua graça, a sua providência, a sua intervenção, o seu caráter, o seu cuidado e a sua graça sobre mim. A vida do cristão tem mais de uma perspectiva, creia nisso em nome de Jesus. Nós podemos ser diferentes porque a nossa vida está na mão do nosso Deus. Na mão do nosso Deus. Ter coragem para desafiar o normal é saber que a nossa vida tem essas duas perspectivas, aquilo que é fato e aquilo que é ação, a história e a Bíblia. Ter coragem para enfrentar o normal é saber que o mundo exige conformidade. Irmãos, o mundo que nós vivemos exige conformidade. Vem comigo, versículo 3 em diante, de Daniel capítulo número 1. Daniel vai começar a sua jornada e ele vai enfrentar uma pressão a qual ele nunca tinha enfrentado. Versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência. Um partidão, basicamente é isso que ele queria, não é isso? Entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que o fim destes pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs sobre eles outros nomes. Já nós vamos falar sobre isso. O rei leva aqueles meninos, leva uma geração cativa, e ele destaca alguns, porque agora ele quer entrar, eu vou tentar traduzir isso para você, ele quer transformar aqueles meninos em caldeus.
Ele quer transformar, não é só levá-los cativos, Ele quer transformá-los em babilônicos. Ele quer que eles pensem como gente da Babilônia, que eles se vistam como gente da Babilônia, que eles entendam um pensamento que rege a vida dos babilônicos. E Ele coloca um plano em ação, porque ao contrário de outros dominadores do mundo antigo que incentivavam a cultura local para preservar e que eles não se rebelassem, já Nabucodonosor acreditava que o reino se tornaria mais forte quando as suas colônias pensassem como a principal, como a matriz, quando os pensadores daquele lugar começassem a pensar como os pensadores da Babilônia. É por isso que Satanás sempre ataca os pensadores, porque os pensadores formam as opiniões, e aí ele vai pôr em prática um plano. Eu acho que existem 4 camadas nesse plano, né? Um plano, um processo de conformidade. Como que se dá isso? Se dá em primeiro lugar por isolamento. Primeira camada desse plano de Nabucodonosor é o isolamento. Tira os meninos, separa eles da família, leva um lugar onde os pais não vão ver, leva um lugar onde eles não vão ter os amigos, leva eles para um lugar onde não tem o templo, onde não tem o culto, onde não tem a Torá, onde não tem a leitura da palavra, onde não tem o sacerdote, onde não tem família, onde não tem comunhão com as pessoas que ele conhece. Isola ele. Então agora eles estão num ambiente completamente isolados. Essa é a primeira das estratégias desse plano, isolar. A segunda, para mim, é a doutrinação. Primeiro vem o isolamento, depois vem a doutrinação. No versículo número 4 que nós lemos, a Bíblia diz assim: e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Ele matriculou os meninos na escola. Não, vocês vão aprender a nossa literatura, vocês vão aprender os nossos conceitos, vocês vão aprender aquilo que a gente pensou que a gente ia, mas gente, isso não é ruim. Os meninos vão ter cama para dormir, comida para comer, bebida para beber, vão estudar, eles vão viver para estudar, né? O Nabucodonosor vai pagar um FIES para os meninos, e é isso. Isso não pode ser uma coisa tão ruim assim. Só que esse projeto não é o projeto de tornar aqueles meninos brilhantes, esse é um projeto de fazer uma lavagem cerebral naqueles meninos, é de desconstruí-los. O projeto é arquitetado para de alguma forma apagar da mente deles as memórias que eles têm de Sião, as memórias que eles têm da criação que eles receberam dos seus pais. Nabucodonosor quer colocar dentro deles um novo sistema de valores, uma nova maneira de se enxergar a vida. Por isso que ele vai introduzir o conceito caldeu, a literatura caldeia, a ciência dos babilônicos. Os historiadores vão dizer que eles iriam aprender a ler os presságios do céu, a ver o que é que os deuses estavam dizendo, porque na Babilônia, assim como na Grécia Antiga, havia o panteão dos deuses babilônicos, a discernir como que um deus falava, como que se fazia isso, como que se fazia aquilo, que era costume do rei consultar a esses sábios que entendiam a voz dos deuses. Então, ao longo desses 3 anos, porque há 3 anos que eles iriam ficar assim, eles iriam ser reprogramados, eles iriam ser reconfigurados, eles iriam pensar e falar diferente. Posso falar uma coisa para vocês de todo o coração? Sabe como que isso aqui soa para mim? Isso aqui soa como faculdade. Faculdade. Gente, o menino é uma bênção. Ele é uma bênção, ele toca aqui na igreja, ele canta, ele é um cordeiro de Jesus. Ele é um menino respeitoso, honra os pais, ele é um menino bacana. Ele vai para a universidade, 6 meses depois ele está barbudo, com a camiseta do Che Guevara. Está tudo errado, está tudo aqui, pai e mãe, não sei o que lá, e não sei o que, ele fica rebelde, está todo mundo, e não sei o que, e eu não quero entrar aqui em conversa de esquerda, direita, marxismo, proletariado, não é nada disso. O fato é que os meninos estão piorando. O pai não serve mais, a mãe não serve mais, o menino não precisa ser menino, a menina não precisa ser menina, igreja não precisa, Jesus yes, church no, eu posso ter minha fé sem ter a minha igreja, eu não preciso respeitar as estruturas de poder opressoras, que gente, cadê meu filho? Não é esse menino que eu criei não. Me assusta ver que as faculdades, e isso não é só no Brasil não, irmão, todo país que adota uma linha progressista entra nesse caminho, os Estados Unidos estão assim também. Me assusta ver que a faculdade não é mais um lugar em que se importa com a ciência, porque a faculdade deveria se importar com a ciência humana, biológica, exata, formar um profissional. É para isso que você entra na faculdade, para formar um profissional, mas a faculdade está tomada por um monte de pensamentos que passa longe da ciência.
Mas passa assim, milhares de quilômetros de qualquer argumento científico, preocupado em discutir questões que não tem nada a ver. E assim, de verdade, eu não pago colégio para os meus filhos, e você não paga faculdade para os seus filhos, que não seja para outra coisa, para eles aprenderem física, português, matemática, inglês. Os pais que estão comigo digam amém. Amém. É para isso que eu pago a escola dos meus filhos. O educar eu educo em casa, a escola, a faculdade ensinam. Eu dou educação, eu dou valor, eu dou moral. Tudo bem? O professor fica lá pagando na sua cabeça, filho, só que depois que você estiver depressivo, querendo tirar a sua vida, ele não vai te acudir. Vai sobrar para o seu pai e para a sua mãe. E o que ele está fazendo? Reprogramando a cabeça dos guri, colocando um monte de minhoca na cabeça deles. Irmãos, é que assim, não temos mais. Eu conheço testemunhos de jovens que chegam na faculdade no primeiro dia, e que a primeira coisa que eles sofrem é um bullying por ser crente. Porque faculdade você pode ser o que você quiser, só não pode ser crente. Sim ou não? Faculdade você pode ser menino, menina, azul, amarelo, rosa, roxo, você pode ser bi, trans, semi, Power Ranger, cavalo marinho, você pode ser o que você quiser. Você pode abraçar árvore, você pode rolar na terra, você pode ser pansexual, mas você pode ser o que você quiser. Você abre a boca e fala assim, eu sou crente. Pô, que idiota, crente, você não pensa. Conheço histórias de alunos que no primeiro dia o professor falou assim, tem algum crente aqui na sala de aula? O menino besta, saiu da escola bíblica aqui, eu. Achou que o professor ia falar o quê? Pai do Senhor, meu filho, não é isso que ia falar para você? O professor falar assim, tenho como objetivo chegar no final do curso sem que você acredite mais em Deus. Sério? É para isso que os meninos vão na faculdade? Não sabia. Um dia a gente conversa mais sobre isso, tudo bem? Mas só para te dar uma luz, por exemplo, os cristãos nunca negaram a ciência. Os cristãos são os melhores amigos da ciência. Sabia que faculdade é uma ideia cristã? As maiores faculdades do mundo, põe aí, Oxford, Harvard, foram fundadas por cristãos. O maior cientista que nós conhecemos, que é Sir Isaac Newton, crente. A fé nunca negou a ciência, só que a fé sabe o lugar da ciência e sabe o lugar da fé. Bom, não é a conversa de hoje. Então, existe um isolamento, existe uma doutrinação, existe uma intimidação. O versículo de número 5 diz, o rei determinou que eles iam comer. Determinou a porção diária das filhas iguarias do rei, o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Isso é um processo intimidatório. Só do menino de Jerusalém chegarem na Babilônia, ele já ficaria intimidado. Ele veio lá do Jerusalém, um lugarzinho desse tamanho, e ele vai cair na Babilônia, que é a maior cidade do mundo antigo. Heródoto, um historiador grego, fala algumas coisas sobre como era a Babilônia. Tem informações da Babilônia que divergem, tem outras que convergem. Tentei pegar as que convergem. Mas, por exemplo, Heródoto diz que a cidade ocupava uma área de 500 quilômetros quadrados. Que os muros da Babilônia tinham cerca de 35 metros de altura. De que a sua largura era tão expansiva de que podiam passar 4 carros de batalha ao mesmo tempo por cima do muro. Na parte superior da muralha, você podia ter carros de guerra. A cidade possuía mais de 100 portas de bronze, 250 torres de vigia em cima das muralhas. O rio Eufrates cortava a cidade no meio. Pelas ruas das margens, diz Heródoto que ali onde o rio Eufrates corria, tinham calçadas de calcário branco de 9 metros de cada lado, de todo o caminho do rio. Era uma cidade e aí diz, a história diz que no meio da cidade ficava o Palácio Real, onde Nabucodonosor morava, que onde ficavam os famosos jardins suspensos da Babilônia, que ele mandou construir por causa da sua amada, e que já na história não se sabe ao certo como, mas a Babilônia já tinha algum tipo de bomba hidráulica que conseguia tirar a água do rio Eufrates e regar os jardins que ficavam suspensos. O menino de Jerusalém chega lá e fala, gente... Não? É igual eu, criado aqui no interior, criei aqui no Mundo Novo aqui, pega o menino, 15 anos, joga ele lá no Nova York, lá na Times Square, aqueles trem assim, você fala, gente, que trem é esse, rapaz? Eu era criado no interior, vinha aqui no Dourados, eu falava, gente, aquele Dourados, eu falava, gente, já ficava abismado, imagina, o que é isso? Os meninos chegam ali, eles começam a pensar assim, esse país é maior que o nosso, essa cidade é maior que a nossa,
esse povo tem mais cultura que a gente, o lugar é mais desenvolvido que o nosso. Será que nós estamos certos mesmo? Será? Será que é isso tudo? Será que nós estamos do lado certo da história? Então, quando eles estão intimidando, né, estão colocando aquela comida diante daqueles meninos, aí você sabe, nós já falamos isso aqui também, por que Daniel não come essa comida? Muito provavelmente porque ela era sacrificada, oferecida aos deuses, é por isso que ele não come essa comida. Então a ideia de comer essa comida é porque eles iriam entrar no sistema de adoração dos deuses também, participe daquilo que foi consagrado aos deuses. E um último passo desse processo, então para mim tinha o isolamento, tinha a doutrinação, tinha intimidação e tinha algo que eu não achei outra palavra melhor, espero que esteja certo, que seria redesignação, de designar novamente, trazer um novo desígnio para a vida daqueles meninos. É por isso que no versículo de número 7, a Bíblia diz que os nomes deles foram mudados. Daniel, que significava Deus é meu juiz, agora significa Baal que protege o rei, ou Bel que protege o rei. E todos os outros nomes que foram colocados faziam referência a divindades do panteão babilônico. Eles estão agora dizendo, não, Deus é meu juiz, não, porque o nome da pessoa do Antigo Testamento era fruto de algo que seus pais haviam passado geralmente com Deus. É por isso que o filho de Ana, por exemplo, se chamou Samuel. Samuel significa do Senhor pedir, porque Ana orou muito tempo pelo moleque, por aí vai. Então o nome carregava uma história. Eles dizem, não, é outro destino para vocês, é outro desígnio, é outra ideia. Irmãos, não tem nada mais pessoal do que o nosso nome, sim ou não? O nosso nome, tem gente que não gosta que fala nem o nome do diminutivo, já viu uns caras que entram na pira, né? Você fala no diminutivo, o cara já, não, por favor, tudo bem. Então, tomaram o nome da gente, falando, não, a partir de hoje esse aqui não é mais o seu nome. Isso aí é modus operandi de gangue, sabia? Gangue que é assim. Você já viu quando é preso traficante? Foi preso o grande chefe do tráfico, João César Menezes. Você já viu o nome assim? Geralmente como é? Foi preso fulano de tal, catraca, não sei o que lá, champinha, champignon, não é assim o nome dos meninos assim? Beira-mar, é sempre que você entra para uma gangue, eles botam um outro nome em você, para te ressignificar, é o seu papel, né? Dentro daquela gangue, é a estratégia do inferno. Começar a pôr sobre nós outros rótulos, começar a pôr sobre nós outros nomes. Tem um país, é a Islândia, que você tem nomes oficiais dos quais você pode pôr no seu filho, sabia disso? Teve um caso, acho que em 2013 ou 2015, de uma menina chamada Blair, que a mãe pôs o nome lá e não sei porque o cartório deixou passar. Quando ela foi tirar o passaporte, o governo falou, não pode, seu nome não está na lista oficial que a gente tem aqui. Então na Islândia acho que tem os nomes oficiais para preservar a escrita e a cultura do povo e a fonética dos nomes, para não ficar igual no Brasil que tem Michael Jackson, alguma coisa assim, né, e tal. Muito bem. Então, oi? Falaram que não, tudo bem. Igual o menino lá do Palmeiras, né? A mãe queria chamar ele de Johan, pôs Yoran, e assim vai, né? Yoran. Tudo bem, é legal, o Brasil é isso aí mesmo. Aí a menina teve o nome tirado. Ficou um bom tempo até ganhar o processo lá, sendo chamada de menina. Como é seu nome? Menina. É isso que o diabo faz com a nossa geração. Você já reparou, por exemplo, que o cara começa a usar droga, com o tempo a gente chama ele do quê? Nóia. Drogado. Fulano é um drogado. Fulano é um pervertido. Já reparou? É isso que o pecado faz com a gente. O pecado põe um rótulo em nós. O pecado nos força a sermos chamados por outra coisa. A gente não tem tempo para entrar na conversa inteira, mas é por isso que Deus, antes de Jesus começar o seu ministério, abre os céus e diz assim, você é meu filho Jesus, meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque Satanás vai tentá-lo e Satanás sempre vai perguntar para ele, se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus. A gente tem que saber quem a gente é. O mundo fica tentando ressignificar a nossa vida. Então por que ter coragem para enfrentar aquilo que é normal? Porque a nossa vida tem perspectivas diferentes, porque a gente tem que ter coragem sim, porque o mundo vai exigir de nós, que nós os amoldemos, não se iluda, o mundo está lutando conosco dioturnamente para que a gente se amolde a um conceito, mas eu quero te dizer algo nessa noite em nome de Jesus, que é o terceiro lugar, coragem começa internamente.
Coragem começa aqui dentro. Diz o versículo número 8, que para mim é o versículo chave de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs ao seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, ele propôs no coração. Coragem começa aqui dentro. Sabe a história do marido corajoso? Não? Os dois estavam acampando assim, o marido e a esposa chegou, amor, você é corajoso? Ele falou, claro, sou eu. Ele falou, enfrenta aquele leão que está vindo ali para pegar nós. Ele falou, pô, você está doido? Sou corajoso assim. Ela falou, então deixa eu ver o seu WhatsApp. Ele levantou e falou assim, tá bom, vamos lá ver esse leão. Coragem começa aqui dentro. Ele propôs no coração. Tem uma versão que diz, mas Daniel, irmãos, eu amo essa expressão, eu amo essa tradução, mas Daniel, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, acabou com tudo, mas Daniel, Nabucodonosor está com um plano para mudar a cabeça dos meninos, tudo, mas Daniel, as coisas estão indo de mal a pior, mas Daniel, tudo foi tirado deles, estão colocando uma pressão na cabeça deles e tal, mas Daniel, a Babilônia agora quer acabar, extirpar com o projeto de Deus na face da terra, mas Daniel, e assim tem que ser com a gente. Pode estar o pau torando, irmão, o mundo está indo para o raio que o parta, as coisas estão indo de mal a pior, a faculdade, não sei o que, os parentes, todo mundo, a gente tem que dizer, mas eu não sou todo mundo. Lembra que eu comecei essa noite falando para você sobre homem de Deus? Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Tenho mais, quando a história chega em nós, irmão, posso ouvir um amém? Tenho mais, espera aí, a conversa comigo é diferente. Ah, mas os outros estão, e daí que os outros estão? Os outros são os outros, eu sou eu. Eu tenho uma pessoalidade, e a coragem começa no seu interior. Ele assentou aquilo no coração, irmão, falou, acabou, é aquela linha que eu tracei, daqui eu não vou passar. O que acontece é que o isolamento, a doutrinação, a intimidação, a redesignação, não foram maiores do que Daniel e a sua determinação. Irmãos, quando um crente em Cristo Jesus assenta um negócio no coração dele, ele vai longe. Ele assentou aquilo no coração dele e falou, meu filho, mas é uma ordem do rei, mas você corre o risco de morrer por causa disso. Mas eu vou morrer também, porque as penas argumentam com ele ali, fala, eu vou morrer junto, problema seu, cada um com seu Deus, cada um com seu rei louco. Está aqui, ele tem uma coragem que nasce dentro do coração dele, propôs no seu coração, o termo original no hebraico é colocou no seu coração. O que é legal? Ele decide primeiro, ele fala assim, mano, eu não vou comer essa parada aí não. E aí aquilo se torna uma convicção. Quando decisões da nossa vida se tornam convicções, você que é jovem adolescente, ou você que já foi jovem adolescente, foi no retiro, e aí retiro sempre é um ambiente de muito quebrantamento, e geralmente a gente toma muitas decisões nos retiros, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Vou amar mais minha esposa, vou obedecer meus pais, vou parar com essa patifaria que eu estou fazendo na minha vida, e isso, aquilo, isso é uma decisão. Só que qual o problema? O problema é quando essa decisão não cai no nosso coração. Quando a decisão não se torna uma convicção. Você pode sair daqui hoje e falar, não, eu vou decidir, eu vou mas se ela não se tornar uma convicção, vai chegar quarta-feira, acabou. Vai chegar daqui um mês, passou, é aquele fogo de palha. Tem que ser uma convicção, que a gente coloca dentro do nosso coração, e que aquilo não muda, aquilo não varia. O que Daniel está dizendo com a decisão dele, com a convicção dele? Que ele tem outra guia para a vida, que ele tem outro princípio, e o princípio da vida dele é o seguinte: somente Deus será glorificado na minha vida, só Deus. Eu escolhi viver uma vida pura e que glorifica a Deus. Por que eu gosto tanto desse versículo? Porque esse é o versículo central de Daniel. Se você ler depois na sua casa, tudo o que aconteceu na vida de Daniel depende de Daniel 1:8. Ou ele se contaminaria ou não. E porque ele decidiu não se contaminar, uma cadeia de eventos aconteceram na sua história. Aqui é a encruzilhada, é o ponto onde sua vida tomou um rumo, a decisão a qual ele tomou. Ele diz, qual que é a decisão? A decisão tão simples: eu não vou me contaminar. Se você tem coragem, levante suas mãos no lugar onde você está e diga comigo nessa noite: eu decido não me contaminar. Só a igreja, 1, 2, 3. É uma decisão.
O menino está 1.000 quilômetros de casa, não tem pai, não tem pastor, não tem ninguém, não tem igreja. Irmãos, não tinha Facebook para ver se ele estava indo na parada, se ele não estava, não tinha nada, não tinha rede social. Só ele, os meninos ali falam: Daniel, deixa de ser chato, deixa de ser intransigente, deixa de ser esquisito. Irmãos, todo crente que decide não andar conforme o mundo fica esquisito, tá bom? Todo crente que decide não se contaminar, ele fica meio esquisitão mesmo, é assim. Ei, Daniel era desses meninos esquisitos. Daniel, você é um xiita, Daniel. Para com isso, rapaz. Não somos uma seita, não. Nós temos que, né, assim, fazer de tudo para com todos, para ganhar alguns. Assim está a Bíblia, miserável ainda. E nós temos que, né, para nos identificarmos, nos aculturarmos. Não pode ser assim. Daniel fala: cara, eu não quero saber. Talvez os amigos pudessem dizer assim: Daniel, o que acontece na Babilônia, fica na Babilônia, né? What happens in Vegas, stay in Vegas, né? Fica aqui, entre nós aqui, a cidade do pecado, vamos partir para cima. Só que Daniel aprendeu em Levítico o que ele podia, o que ele não podia comer, estava na lei, ele está debaixo da lei ainda, ele sabe o que glorifica ou não a Deus. Então não é só uma cultura alimentar, mas é parte do pacto que ele tem com Deus, como povo de Deus, e ele não pode quebrar o pacto. Ele está dizendo: vocês podem me ensinar todo esse lixo aí, vocês podem falar, vocês pode, manda ver, mas vem com força mesmo, mas eu não arredo o pé. Por que eu acho que ele faz isso, meus irmãos? Porque a Bíblia diz, por exemplo, no livro de João: maior é aquilo que está em nós do que aquilo que no mundo está. Tem que ser maior, tem que ser maior. Daniel não dá desculpas para pecar, porque ele vivia debaixo de um propósito, e o propósito dele era não se contaminar, era ser diferente. Deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho, para não estender e para o último, para a gente orar. Irmão, não se contamine. Eu estou longe aqui de querer pregar para você uma religião de usos e costumes, isso pode, isso não pode. Tem uma igreja muito conhecida no Brasil, que há muitos anos atrás era muito forte, ela tinha um livrinho de regras e condutas assim, ó. De verdade, eu tinha esse livro, acho que a impressão nunca voltou. Tinha assim, todos os: a irmã pode usar a saia até tantos centímetros abaixo do joelho. Tinha lá: irmã, se você estiver fazendo amor com a sua esposa, tem que ter tanto de roupa, que se Jesus voltar, se estiver peladão, você fica. Estou falando para você. Tem lá, se você tiver de jejum e for provar, pode provar até tantas vezes, depois disso quebra o jejum, está tudo lá. Não é isso que eu estou te falando, esquece isso. Mas eu estou te falando a gente entender de que tem coisas que nos contaminam sim. A gente fala: peraí, cara, tem coisas que são de Deus e tem coisas que são do mal, o mundo jaz do maligno, e às vezes a gente seculariza ou relativiza algumas coisas. Então, só para você pensar um pouquinho hoje à noite, pare e pensa no que você está vendo, no que você está ouvindo. Um filtro. Por quê? Porque o que você ouve, o que você vê, vai no futuro definir o que você pensa. E o que você pensa vai definir o que você faz. Os olhos e os ouvidos são as janelas da alma. É dali que a gente extrai alimento. Então cuidado com tudo que você ouve, com o tipo de música que você ouve. Mas pastor, o nome dela é Jennifer, e eu com isso. Se você não sabe o que eu estou falando, glória a Deus, você é mais crente que eu. Mas é que não tem jeito, né? Olha aí, pastor, olha aí. Vamos ouvir fulano é legal. Aí, não, ele vai vir fazer um show aí, vamos lá no show, irmãos. Nem vou entrar na pira aqui com você. Vai lá no show, vai lá. Aí lá no show você conhece aquele amalequita miserável que estava lá. Bonitão, fortão, mas ele não é crente, pô. Mas ele é legal. E ele diz assim: mas para estar comigo não tem esse negócio de esperar, não. Nós temos que transar o casamento e pá. E às vezes por uma ponte, né, que ligou vocês, que você nem imaginava que iria ligá-los. Ou você, maridão que está aqui, que na sexta-feira fala assim: não, pastor, sexta-feira é happy hour. Sexta-feira é aquele happy hour, tranquilo, sai com os meninos da firma, sai com os meninos, a gente senta ali na Afonso Pena, no barzinho. É social a parada. Tomou uma parada social ali e tal, mas é porque assim, eles não podem achar que eu sou um crente quadrado, que eu sou um cara retrógrado, né? Que minha igreja não tem liberdades. E aí aquele happy hour vai se estendendo, não é só mais na sexta-feira, agora tem que ter no domingo também, né? Pô, tem que ter uma paradinha no domingo para a gente acompanhar o almoço, descer melhor, né? O negócio. Daí a gente vai expandindo, começa a tomar na quarta também, e dali a pouco a gente vai vendo que a gente já não consegue mais estar sem tomar, porque o álcool vai tomando a gente conforme o tempo vai passando. Não tem nada mais vergonhoso no mundo do que um crente embriagado. E hoje, infelizmente, você vai em festas de crentes e que no final eles estão bêbados.
Festa de crente. Ô, irmãos, eu nunca entendi essa conversa do cara falar assim: ah, não, nós servimos bebida porque vem o tio fulano, a tia fulana, e eles bebem. Aí nós vamos pôr aqui porque eles bebem. Eles bebem. Aí nós vamos servir aqui. Posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que você chegou lá na casa deles e eles falaram assim: ó, porque você veio e você não bebe, nós não vamos servir bebida aqui. Você torce o braço, eles não. Conversa, irmão, não dá desculpa não. Você bebe porque você quer, você serve bebida porque você quer. Fala, pastor, eu não quero entrar na pira com você, porque bebida é um assunto dúbio na Bíblia, né? Mas o fato é que tem crente que qualquer assunto dúbio, ele faz o quê? Pende para o outro lado. Ah, já que é dúbio, né, irmão? Vamos aqui, é nós, né? Tem crente, se você for sincero, irmãos, olha aqui para mim, se você for sincero, você passa mais tempo na sua semana bebendo álcool do que lendo a Bíblia e orando. Vai por mim. 2h30 no happy hour, meia horinha no sabadão, meia hora na quarta. Eu vou ser generoso com você, 3 horas na semana bebendo. Vou livrar o domingo para você, porque eu sou um cara muito gente boa. Domingo você não precisa orar e ler a Bíblia. 3 horas dividido por 6, meia hora por dia. Você ora e lê a Bíblia meia hora por dia? Está te contaminando, está mudando o seu comportamento. Esse é o princípio da contaminação. A contaminação, muitas vezes ela entra em mim, incuba, e fala: não está dando nada, mas você já está contaminado e não sacou. Vai chegar uma hora que ela vai mudar você, ela vai mudar o seu pensamento, ela vai mudar as suas palavras, ela vai mudar aquilo que você acha que é certo, aquilo que é errado. Cuidado, casais, cuidado para não contaminar o leito, viu? Cuidado. Esse mundo pós-moderno tem casal querendo apimentar o casamento vendo pornografia. Não, vem aqui, mozão, vamos assistir um trem aqui, ó. Assistir um trem. No começo é só para dar uma apimentada, vai aumentando a frequência, depois não tem como fazer mais sem aquilo. Eu ouvi isso, salvo engano, no encontro de casais, né? Porque o que acontece com o tempo os parceiros começam a se comparar. O homem começa a fazer da mulher, ele acha que a mulher tem que fazer aquilo que aquela atriz foi paga para fazer lá. Ela foi paga para gemer. Ele acha que a mulher dele tem que fazer as paradas também, porque, pô. E eu ouvi no encontro de casais que a mulher começou a comparar o marido também. E ela contava assim, porque tem criança na plateia, né? Ela contava assim: eu olhava lá aqueles meninos com aqueles galos de briga, e o meu marido com aquele galizezinho. Ah, não, pastor, não, traz fulano, vamos preservar o casamento fazendo um relacionamento aberto. Deixa eu ver essa conversa. Relacionamento aberto, assim uma vez no mês nós temos. Deixa eu falar uma coisa para você: todo relacionamento é aberto, tudo bem? Se não é aberto, não é relacionamento. O relacionamento marido e mulher tem que ser aberto, não exige escravidão. Só que o relacionamento entre marido e mulher exige devoção. Sou devoto da Flávia, ela tem que ser devota de mim. Você tem que ser devota da sua esposa, e ela tem que ser devota de você. E devoção exige uma coisa: exclusividade. É aberto, você pode ir a hora que você quiser. A pergunta é se ela vai deixar você voltar. É aberto, não existe. Eu chamo isso, vamos embora. Para de se contaminar. Não, pastor, é só uma parada, é só um, ninguém fuma crack da noite para o dia. O cara começa na maconha, ele começa no narguile, aí ele vai subindo as escadas. Ninguém vira alcoólatra da noite para o dia, ele começa com um golinho, começa no social, e vai entrando, vai contaminando a gente, e a gente acha que não vai dar nada. Conquiste o seu espaço interior, irmão, é isso que eu quero te falar. Se coragem começa no interior, conquista o seu espaço interior. A gente celebra as conquistas exteriores, compramos uma casa, compramos não sei o que lá. A gente celebra quando o homem chegou na Lua, 1969, Neil Armstrong. A gente celebra quando a primeira sonda chegou em Marte, beleza, bacana e tal. Mas a gente não celebra as conquistas interiores do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu interior. Deixa eu ilustrar isso para você. É como um mergulhador. Quando eu tirava férias e ia para a praia, faz tempo que eu não vou para a praia, mas ia na praia, tem aqueles caras que mergulham, não tem aqueles caras vendendo os mergulhos? Quem aqui já fez os mergulhos lá, os Berganardi?
E voltou para contar, glória a Deus que você está aqui. Vamos fazer um mergulho e tal, tudo bem. Existe aquele mergulho happy hour ali, que é aquele, vamos aqui pertinho, ver os negócios aqui, os golfinhos que nunca aparecem, isso, tá, faz aquele mergulho. Mas tem o mergulho mesmo, né? E para você mergulhar profissionalmente, você chega em 80, 100 metros, eu acho. Tem um recorde que é 300 e poucos metros, lá de um egípcio, do maluco, 12 minutos para descer, 15 horas para subir, por causa da pressão. Esse é o problema do mergulho. A gente só pode chegar até determinado ponto, porque a gente não aguenta a pressão. Só que Deus colocou peixes no mar, Deus colocou peixes no oceano. E aí quando o mergulhador está ali 80, 100 metros, passa pelo mergulhador um peixinho desse tamanhozinho, com a pelezinha fininha, o mergulhador lá, o peixinho passa por ele e fala, vai lá para o fundo. Fala, como que pode? Um negócio desse tamanho, aqui, cheio dos trem, cheio dos paramentos, e o bicho passa e vai embora. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo? Porque a pressão interna dele é igual à pressão externa. É por isso que ele vive bem lá no fundo. Por que Daniel viveu tão bem na Babilônia? Por que Daniel não só sobreviveu, mas prosperou na Babilônia? Porque ele tinha algo dentro do seu coração que era muito mais forte do que o que tinha fora. É disso que se trata viver no mundo. É ter algo aqui. Sabe o que é muito legal em Daniel? Que a gente vê Daniel vivendo. Ô irmão, fala um negócio para você. Vive sua vida. Fala amém para mim. Vive sua vida, irmão, sai, come, brinca, se diverte, se alegra, prospera, compra carro, compra casa, irmão, se delicia com a vida, louvado seja Deus. Daniel estava na Babilônia, só que o lance é o seguinte, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Jesus disse, Senhor, não os peço que os tire do mundo, não dá, mas os livre do mal. Tem que viver, irmão, tem que viver, não tem jeito, tem que ir. A arte do cristianismo não é a gente se isolar numa montanha e ficar lá, Deus, kadosh, isso é mongerismo, vamos santificar a nossa vida. Não, isso é loucura, isso é utopia, mas é andar no mundo. Só que a gente tem algo grande aqui dentro. Por que você não sente? Por que você não deixa? Porque eu tenho algo que me pressiona aqui dentro. Você pode me apertar o que for, não vai quebrar, não vai envergar, porque maior é o que está em mim. Último, para acabar, vou falar em 2 minutos. Por que vale a pena ter a coragem de desafiar o que é normal? Porque Deus recompensa a lealdade. Deus recompensa a lealdade. Diz a Bíblia, versículo 17. A estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento de visão e sonhos. E no fim dos dias, o rei tinha falado que os trouxessem, e trouxeram a Nabucodonosor, e o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos. Quantas vezes mais, irmãos? 10 vezes mais doutos que todos os magos e astrólogos que haviam no seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Irmãos, a Bíblia diz, Hebreus 11:1, é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos creem, digam amém? Deus recompensa a lealdade. Nós colhemos muito daquilo, ou colhemos aquilo que nós plantamos. Só que sabe o que me chama a atenção aqui nesse relato final? Você conhece bem tudo isso que eu te li, mas a gente quase não põe os olhos no versículo 21. O versículo 21 diz assim, que Daniel permaneceu até o reinado do rei Ciro. E eu te pergunto, quem era o rei no versículo 1? Quem era o rei, irmão, no versículo 1? E quem é o rei no versículo 21? Ciro. O que está acontecendo? Sabe como que Deus recompensou Daniel? Com uma palavra chamada influência. Influência. Daniel serviu 70 anos na corte. Nabucodonosor II, depois ele vai servir Beltesazar, depois ele vai servir Dário, que já é Medo-Persa, e Ciro. 5 imperadores do maior império do mundo, conhecido na época, foram influenciados por Daniel.
70 anos. Sabe o que Deus faz conosco quando a gente tem coragem de se opor àquilo que é normal? Deus te apresenta para o mundo. Deus fala, eu vivo na vida daquele fulano ali, ó. Bate na porta dele. Eu sou o grande, eu estou andando pelas ruas da cidade através de fulano. Eu sou Deus, eu estou dentro aqui da sua empresa através deste meu servo que está aqui dentro. Isso é influência. Ao invés de a gente ser influenciado, a gente começa a influenciar. Sabia que tem historiadores, para acabar mesmo, que dizem que a influência de Daniel se perdurou depois de muitos anos depois que ele morreu. É bem provável que a gente fale da influência de Daniel todo o Natal. Sabia disso? No Natal a gente fala, erradamente, a gente fala que eram 3 reis magos. Você lembra dessa história? Lembra da história? Os 3 reis magos, a Bíblia não fala que eram 3, falam que eram reis, plural. A gente acha que era 3 porque trouxeram ouro, incenso e mirra, mas eram reis magos. Que raio de reis magos é esse, irmãos? Você nunca se perguntou? Vieram os reis magos do Oriente, procurando o rei dos judeus, e daí, tem nada a ver. Aí quando você lê a Bíblia, Daniel capítulo número 4, você vai ver que Daniel, na corte da Babilônia, foi colocado como chefe dos magos. A palavra mago significa sábio. O mago é aquele que tinha sabedoria. De onde que vieram os magos para ver Jesus? De onde vieram? Do Oriente. A Babilônia ficava para o Oriente. Quem falou para esses reis magos que iria nascer um rei dos judeus? Quem falou para esses reis magos ficarem espertos, porque haveria um dia que nasceria um rei anunciado nos céus? Quem falou para eles, irmãos? Se você ler a segunda parte do livro de Daniel, é tudo profecia. Profecia sobre um rei, profecia sobre um governante, daquilo que Deus revelou, e muito provavelmente Daniel colocou aquilo no coração daqueles homens. Essa é a nossa influência no mundo. Sabe qual é a nossa influência no mundo? Levar pessoas a encontrar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Fique em pé no seu lugar.